Meu celular tocou às 22 e pouco de uma sexta-feira. Ainda estava colocando a mala no quarto quando vi o nome piscando na tela. Era minha sogra. Atendi sem pensar muito. Ela nunca ligava à tarde. Normalmente mandava mensagem. Filha, que bom que você atendeu. Quero te contar uma coisa maravilhosa. Passei esses dias dando um toque especial no apartamento para quando vocês chegassem. Está lindo, você vai amar. Pedi para minha sobrinha, aquela que trabalha com design de interiores, reformular a sala e o quarto de hóspedes. Ela tem um gosto impecável, muito melhor do que aqueles móveis que você havia escolhido. Achei que ia ser uma surpresa linda. Fiquei parada no meio do corredor, com a mala ainda na mão. Meu marido estava na cozinha pegando água. Espera, você entrou no nosso apartamento enquanto a gente estava viajando? Tenho a chave, filha. Você mesma deu antes de vocês saírem, para emergência. Emergência, não para decoração. Ela riu daquele jeito leve, como quem acha que a outra pessoa está exagerando. Ai, Mariana, você é dramática igualzinha ao seu marido quando era novo. É um presente, meu bem. Não precisa agradecer agora. Quando você ver, vai entender. Meu marido entrou no corredor e me olhou com a expressão de quem percebeu que algo havia saído do lugar. É a sua mãe. Falei, cobrindo o microfone. Ela entrou no apartamento enquanto a gente estava em Recife e mudou a decoração da sala e do quarto de hóspedes. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Como assim? Não sei. Ela está dizendo que foi um presente. Ele estendeu a mão para o celular. Eu entreguei. Ouvi ele tentando entender o que havia acontecido enquanto eu ficava parada olhando para a parede do corredor, aquela parede que eu havia pintado de verde musgo há menos de 3 meses, que eu havia escolhido depois de 26 amostras de cor, que combinava perfeitamente com o sofá bege que eu havia comprado parcelado em 12 vezes. Mãe, mas você não podia ter feito isso sem falar antes. Não sei, vou ver quando chegar. Não, eu sei que você quis ajudar. Sim, pode ligar amanhã. Boa noite. Ele me devolveu o celular. Vamos ver como ficou antes de reagir, né? Fomos ver. A sala que eu havia decorado com tanto cuidado durante 4 meses havia sumido. O sofá bege tinha ido embora. No lugar havia um conjunto de couro branco com almofadas pretas. A estante de madeira clara que eu havia garimpado numa feira de antiguidades em São Paulo estava substituída por prateleiras de vidro com moldura dourada. O tapete persa que eu havia comprado de uma senhora em Curitiba, aquele tapete de lã com padrão bordô e azul que eu amava, havia sumido. No chão agora havia um tapete geométrico preto e branco. As plantas que eu havia cultivado na varanda tinham sido movidas para dentro e reorganizadas de um jeito que não fazia sentido para a luz do sol. O quarto de hóspedes, que eu havia montado pensando na minha irmã que viria nos visitar em dezembro, estava completamente diferente. A cama queen que eu havia escolhido havia sido trocada por uma cama de solteiro, com cabeceira estofada cor de vinho. Os quadros com fotos das nossas viagens foram tirados da parede. No lugar havia uma gravura abstrata que eu nunca havia visto. Fiquei na porta do quarto de hóspedes olhando para aquela gravura. Meu marido ficou do meu lado em silêncio por um momento. É diferente, ele disse. Diferente. Eu passei 4 meses montando esse apartamento. Cada peça foi escolhida por mim. Cada detalhe. Fiz planilha, pesquisei preço, visitei lojas. Você lembra do tapete persa? Eu paguei R$ 1.800 naquele tapete. Ele suspirou. Vou perguntar para ela onde estão as coisas. Onde estão as coisas? Como se fosse uma questão logística. Não dormi bem naquela noite. Na manhã seguinte, minha sogra ligou às 9 da manhã animada, querendo saber o que eu havia achado. Meu marido atendeu. Ouvi ele sendo gentil, cauteloso, dizendo que algumas coisas haviam surpreendido, que a gente precisava conversar. Ela disse que a sobrinha havia trabalhado 3 dias no apartamento e que tinha ficado orgulhosa do resultado. Depois que ele desligou, perguntei, e o tapete? E o sofá? E os quadros? Ela guardou na área de serviço do sítio dela. Disse que a gente pode pegar quando quiser. No sítio dela, a 45 minutos da cidade. Passamos o fim de semana num clima estranho. Meu marido tentou ser razoável. Ela quis ajudar Mariana. Ela não imaginou que você ia ficar chateada. Para ela, foi um gesto de carinho.
Eu tentei ser razoável também, mas cada vez que eu passava pela sala e via aquele sofá de couro branco que não era meu, algo dentro de mim ficava desconfortável. Como uma roupa que não é da sua numeração, que você veste porque não tem outra opção, mas que aperta em algum lugar o tempo todo. Na segunda-feira, liguei para a minha sogra. Tentei ser direta sem ser grossa. Entendo que foi uma intenção boa, mas o apartamento é nosso. Qualquer mudança precisa passar por mim. Preciso que você devolva os móveis que foram retirados. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Mariana, você é muito apegada a coisas materiais. Eu só quis modernizar. Aquele sofá era datado. Eu que escolhi aquele sofá. Exatamente. E olha onde estava. Num apartamento que parecia de 2010. Desliguei. O que aconteceu depois foi o que eu deveria ter previsto, mas por alguma razão achei que não ia acontecer. Minha sogra ligou para o meu marido chorando, dizendo que havia se esforçado tanto, que trabalhado dias para fazer uma coisa boa por nós, e que eu havia sido fria e ingrata. Ele apareceu no nosso escritório compartilhado com uma expressão que eu já conhecia, de quem está no meio de algo que não sabe como resolver. Você poderia ter agradecido pelo gesto, mesmo discordando. Eu discordei do gesto, não da intenção. Tem diferença. Ela ficou arrasada, Mariana. Ela entrou no nosso apartamento sem permissão, retirou móveis que eu havia comprado com meu dinheiro e os mandou para o sítio dela como se fossem lixo. Eu é que deveria estar arrasada. Ele baixou a cabeça. Eu sei, mas ela é assim. Ela se mete porque se importa. Ela se mete porque não consegue ficar no lugar dela. Mariana, é a verdade. Ele ficou em silêncio. Então disse: Pode pegar os móveis de volta quando quiser. Eu converso com ela. Pegamos o tapete persa de volta, o sofá bege também, os quadros. Recoloquei tudo no lugar. Passei um sábado inteiro reorganizando a sala e quando terminei, fiquei sentada no chão olhando para aquele tapete bordô e azul debaixo da mesa de centro e senti um alívio desproporcional para a situação. Mas a situação não terminou aí. Porque esse episódio do apartamento havia sido, como eu entenderia depois, apenas o começo. Nos meses seguintes, minha sogra encontrou outras formas de aparecer onde não havia sido chamada. Quando anunciei que estava grávida, ela começou a mandar mensagens diárias com nomes de bebê que ela havia pesquisado, listas de enxoval com links de lojas, indicações de pediatras que eram amigos da família dela, como se a gestação fosse um projeto de trabalho que ela estava gerenciando. Quando eu dizia que já havíamos escolhido um nome, ela dizia que era um nome muito comum, ou muito difícil, ou que o avô dela havia se chamado assim, e não tinha sido uma boa pessoa. Quando eu dizia que já havíamos escolhido um pediatra, ela dizia que conhecia uma doutora muito melhor, que atendia em tal lugar, que cobrava tal valor, que era muito mais qualificada do que qualquer um que eu pudesse ter pesquisado. Meu marido sempre dizia a mesma coisa: ela está animada com o neto. Não leva para o lado pessoal. Quando o nosso filho nasceu, ela apareceu no hospital antes mesmo de eu ter ido para o quarto. Ficou 2 horas lá, reorganizando as flores que minha mãe havia trazido, opinando sobre a roupa que eu havia colocado no bebê, dizendo que estava frio demais ou quente demais, perguntando se eu ia amamentar ou dar fórmula como se fosse uma escolha que precisasse de aprovação. Nos primeiros meses em casa, ela aparecia 2, 3 vezes por semana, sempre com algum pretexto. Trazer sopa, ver o bebê, pegar um casaco que havia esquecido. Uma vez ela chegou enquanto eu estava amamentando e sugeriu que eu mudasse a posição porque, segundo ela, a forma como eu estava segurando o bebê estava errada. Ela havia amamentado o meu marido 30 e tantos anos atrás e sabia como funcionava. Eu pedi licença, fui para o quarto com o bebê e fechei a porta. Meu marido a acompanhou até a saída e depois veio me ver. Ela não quis ofender. Eu sei, respondi, mas eu não aguento mais. Ele ficou em silêncio. Esse foi o primeiro momento em que disse isso em voz alta. Eu não aguento mais. E era verdade. Não era exagero, não era drama, não era estresse de mãe de primeiro filho. Era uma exaustão acumulada de meses de pequenas invasões, de sugestões não pedidas que soavam como críticas, de opiniões constantes sobre cada escolha que eu fazia, de sentir que, na visão dela, eu nunca estava fazendo nada certo o suficiente.
E o pior não era ela. O pior era que toda vez que eu tentava estabelecer algum limite, meu marido encontrava uma forma de suavizar, de justificar, de pedir que eu compreendesse. Ele a amava. Eu entendia isso. Ela havia sido mãe e pai para ele desde que ele tinha 15 anos. Havia aberto mão de muitas coisas para garantir que ele estudasse, se formasse, tivesse as oportunidades que teve. Ele devia muito a ela e era incapaz de dizer qualquer coisa que pudesse soar como ingratidão. Mas existe uma diferença entre ser grato e ser reativo, entre honrar o que alguém fez por você e deixar que esse débito determine cada decisão do presente. Meu filho completou 1 ano. Planejei a festa com cuidado, uma coisa pequenininha, íntima, só família próxima e alguns amigos nossos. 20 pessoas no máximo, no próprio apartamento, com decoração simples que eu mesma havia feito com antecedência. Minha sogra apareceu na festa com a sobrinha, aquela que havia decorado o apartamento meses antes, e as duas ficaram a tarde inteira fazendo comentários discretos sobre o que poderia ter sido diferente. A mesa de doces poderia ter ficado ali. A iluminação estava fraca. Os balões eram muito simples para um aniversário de 1 ano. Eu ouvi tudo e não disse nada. Na segunda-feira, depois da festa, recebi uma mensagem dela. Era um link de um espaço de eventos com a legenda: "Já estou pesquisando o espaço para o aniversário de 2 anos. Esse lugar é lindo e tem pacotes completos. Vou ver os preços esta semana." Li a mensagem 3 vezes. Depois mostrei para o meu marido. Elle sorriu com cansaço. Ela está animada. O aniversário de 2 anos é daqui a 11 meses. Ela só está pesquisando. Ela fez isso com um apartamento também. Primeiro pesquisou, depois contratou, depois executou. Ele ficou em silêncio. Então eu disse a coisa que havia ficado engasgada por meses. Ou você fala com ela, de verdade, com clareza, estabelecendo que qualquer decisão sobre nosso filho passa por nós dois e não por ela, ou eu faço isso sozinha. E quando eu fizer, não vai ser da forma delicada que você está acostumado. Ele me olhou. Você está sendo injusta. Estou sendo honesta. Tem diferença. Ele foi conversar com ela. Não sei o que foi dito, mas naquela noite ela me mandou uma mensagem. Mariana, parece que você está com alguma coisa contra mim. Eu só quero o melhor para o meu filho e para o meu neto. Se eu errei em alguma coisa, me diga diretamente. Respondi. Você entra nas nossas decisões sem ser chamada. Aconteceu com o apartamento, aconteceu com a gravidez, aconteceu com a festa. Agora está planejando o aniversário do nosso filho sem me perguntar. Preciso que isso pare. Ela demorou 2 horas para responder. Quando respondeu, disse: Entendo que você tem um jeito muito diferente do meu. Vou tentar respeitar, mas fica difícil quando sinto que não sou bem-vinda na vida do meu filho e do meu neto. Não disse que ela não era bem-vinda. Disse que ela precisava respeitar os limites. Ela não respondeu mais naquela noite. No dia seguinte, meu marido me disse que ela havia ligado para ele chorando, que havia dito que eu era fria, que nunca havia me aceitado de verdade, que ele havia casado com uma mulher que não sabia valorizar família. Fria, porque eu queria tomar as decisões da minha própria casa. Nos meses seguintes, minha sogra reduziu as visitas. Quando vinha, era mais contida, mais distante. Meu marido ficou num meio-termo desconfortável, tentando agradá-la, sem me contrariar, tentando me tranquilizar sem enfrentá-la. Aquele equilíbrio frágil durou até o dia em que tudo quebrou de uma vez. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de um número que não reconheci. Atendi. Era a administradora de um buffet infantil numa cidade vizinha. Ela ligava para confirmar a reserva do salão para o aniversário de 2 anos do meu filho e perguntar se eu havia recebido o contrato por e-mail. Fiquei parada na frente do computador sem entender. Pode repetir, por favor? A reserva. O salão para o dia 23 de março. A senhora Celeste efetuou o sinal na semana passada e disse que a mãe da criança confirmaria os detalhes. Celeste era o nome da minha sogra. Ela havia reservado um salão de festas para o aniversário do meu filho. Sem me perguntar, havia dado um sinal, havia dado o meu nome como contato. Agradeço o contato, disse para a atendente. Vou retornar em breve. Desliguei. Sentei na minha cadeira e fiquei olhando para a tela do computador por um tempo que não consegui medir.
Depois peguei o celular e mandei uma mensagem para meu marido. Sua mãe reservou um salão de festas para o aniversário do nosso filho e deu um sinal sem me consultar. Preciso que você ligue para ela agora. Ele demorou 15 minutos para responder. Deve ter sido mal entendido. Vou verificar. Não era mal entendido. Meia hora depois ele me ligou com a voz de quem está tentando manter a calma. Ela disse que estava só garantindo a data porque os salões lotam rápido. Disse que ia nos mostrar antes de fechar qualquer coisa. Ela já deu o sinal. Ela queria garantir pra gente. Ela fez a mesma coisa com o apartamento. Entrou, mudou e depois disse que era para nos ajudar. E dessa vez fez com o aniversário do nosso filho, sem me perguntar, sem me avisar, sem nada. Amor, ela estava tentando facilitar nossa vida. Não, ela estava tomando uma decisão que era minha para tomar. É o aniversário do meu filho, não dela. Silêncio. Então me fez a mesma pergunta de sempre, embrulhada em palavras diferentes. Você não consegue ver que ela não tem má intenção? E me veio uma clareza que às vezes demora a aparecer, mas que, quando chega, não deixa dúvida. Intenção não resolve consequência. Ela pode não ter intenção de me apagar, mas o efeito do que ela faz é me apagar. Cada vez que ela decide por mim, ela está dizendo que minha opinião não importa. E cada vez que você me pede para relevar, você está dizendo a mesma coisa. Desliguei. Saí mais cedo do trabalho. Busquei meu filho na creche. Passei pela padaria, comprei pão de queijo porque ele adorava, sentei com ele na bancada da cozinha enquanto ele comia e eu tentava organizar os pensamentos. Ele tinha 1 ano e 8 meses, loiro como o pai, com os olhos grandes e escuros da minha família. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele só sabia que aquele era um dia normal, em que a mãe havia chegado mais cedo e havia pão de queijo. Minha melhor amiga me ligou às 6 da tarde. Alguma coisa estava errada com sua voz naquela mensagem de manhã. O que aconteceu? Contei tudo. Desde o apartamento, desde o nascimento, desde os comentários na festa, até o salão de festas reservado sem minha permissão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: Mari, deixa eu te perguntar uma coisa direta. Você está feliz? Não respondi imediatamente, porque a resposta honesta era complicada. Eu amava meu marido, eu amava nosso filho. Eu gostava do apartamento que havíamos construído juntos, do trabalho que eu havia conquistado, da rotina que tínhamos criado. Mas havia uma camada de desconforto constante que eu havia aprendido a normalizar, uma sensação de que uma parte da minha vida não era completamente minha, de que havia sempre alguém olhando por cima do meu ombro, avaliando, sugerindo, corrigindo. Às vezes, respondi. Às vezes não é suficiente, ela disse. Você merece mais do que às vezes. Quando meu marido chegou em casa, meu filho já estava dormindo. A casa estava quieta. Eu estava sentada no sofá bege que eu havia recuperado do sítio dela, aquele sofá que ela havia descrito como datado. Ele se sentou do meu lado. Estou vendo que você está mal. Estou. O que você precisa de mim? Precisava de muitas coisas. Mas naquele momento precisava de uma coisa específica. Liguei para o buffet hoje cedo, disse. Falei que a reserva havia sido feita sem minha autorização e que o sinal seria devolvido. Eles foram muito gentis. Ele me olhou. Você cancelou. Cancelei. E amanhã, quando você ligar para ela para explicar, quero que seja claro. Não mais decisões sobre nossa casa, nosso filho, nossa vida, sem passar por mim primeiro. Não como sugestão, como condição. Rebecca. Mariana. Ele respirou fundo. Você sabe o que isso vai fazer com ela. Zai. Mas você sabe o que os últimos 2 anos fizeram comigo? Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Toda vez que ela faz alguma coisa e eu reclamo, você me pede para entender, para relevar, para lembrar que ela criou você sozinha, que sacrificou coisas, que o amor dela é genuíno. Eu entendo tudo isso, mas esse entendimento tem um custo. E o custo é que eu passo a vida me ajustando para caber numa versão da nossa vida que ela aprova. E eu estou cansada de caber. Quero existir do jeito que eu sou. Ele ficou olhando para o chão por um tempo longo. Então disse, eu não sei como falar com ela sem magoá-la.
Então eu preciso que você escolha entre magoá-la e magoar a mim, porque a situação atual está me machucando todo dia. Ele levantou. Vou pensar. Você tem até amanhã. Aquela noite foi longa. Ele dormiu no quarto. Eu fiquei no sofá com o celular na mão, relendo antigas conversas, tentando lembrar de momentos em que havia me sentido segura, em que havia sentido que meu lugar naquela família era sólido e não provisório. Encontrei alguns. Não eram poucos, mas estavam enterrados embaixo de uma camada de episódios em que eu havia cedido, engolido, relevado. Às 3 da manhã, meu filho acordou com algum sonho ruim. Fui até o quarto dele, peguei no colo. Ele cheirava a shampoo infantil e estava quente do sono. Ficou acalmando devagar enquanto eu andava pelo quarto com ele no ombro, aquele quarto que eu havia montado com tanto cuidado, com a faixa de zebrinhas na parede que ele adorava, com a luminária em formato de lua que projetava estrelinhas no teto. Ninguém havia tocado naquele quarto. Minha sogra havia tentado uma vez, sugerindo que substituísse as zebrinhas por algo mais neutro, porque crianças crescem rápido e os temas ficam ultrapassados. Eu havia dito não, com tanta clareza que ela não havia repetido. Mas eram só as zebrinhas. Todo o resto havia sido terreno aberto. Quando meu filho voltou a dormir, coloquei-o de volta na cama com cuidado. Fiquei olhando para ele por um tempo. Pensei em como queria que ele crescesse, num lar em que as decisões eram tomadas por nós dois, num ambiente em que ele visse os pais se respeitando mutuamente e respeitando os próprios limites, num espaço que fosse genuinamente nosso. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. Preparei café, me sentei à mesa da cozinha com o caderno onde eu costumava escrever quando precisava pensar. Escrevi por 1 hora. Tudo que havia engolido, tudo que havia cedido, tudo que havia tentado relevar e não havia conseguido, tudo que queria que fosse diferente. Quando meu marido acordou e entrou na cozinha, eu já sabia o que precisava dizer. Você pensou? Perguntei. Pensei a noite toda. Quase não dormi. Em ler-do. Ele se sentou à minha frente. Pegou a xícara de café que eu havia deixado para ele. Eu liguei para ela às 6 da manhã. Olhei para ele. Disse que o que ela fez com o salão de festas não estava certo. Disse que qualquer decisão sobre nosso filho passa por nós dois. Disse que se ela continuar tomando iniciativa sem consultar você, vai criar um problema que eu não vou conseguir consertar. O que ela disse? Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que eu estava sendo ingrato, que havia dedicado a vida a mim e que agora eu estava me voltando contra ela por causa de uma festa. E você? Disse que não era ingratidão, que eu a amava e sempre ia amar, mas que minha família agora eram você e o nosso filho, e que eu precisava proteger isso. Fiquei olhando para ele. Ela desligou na minha cara. Ele disse, provavelmente vai levar um tempo para se acalmar. Fiz que sim com a cabeça. Depois perguntei, e você, está bem? Não, ele disse com honestidade, mas acho que era necessário. Nos dias que se seguiram, minha sogra não ligou. Não mandou mensagem. Meu marido tentou entrar em contato 2 vezes. Ela respondeu com frieza, monossilábica, do jeito de quem está magoada e quer que a outra pessoa saiba disso. A família dela entrou em campo. A cunhada do meu marido mandou uma mensagem perguntando o que havia acontecido para ele tratar a mãe daquele jeito. Um primo mais velho ligou para dizer que família é tudo e que discussões passam. Eu não respondi nenhuma mensagem, não era meu papel. 3 semanas depois recebi uma mensagem dela, curta, sem abertura emocional, como uma comunicação formal. Mariana, entendo que você tem um jeito de fazer as coisas. Vou tentar respeitar, mas peço que você também respeite que eu me preocupo com meu filho e meu neto. Respondi, obrigada, preocupação é bem-vinda, controle não é. Ela não respondeu. O aniversário de 2 anos do meu filho aconteceu 2 meses depois. Fizemos em casa, como eu havia planejado desde o início. 20 pessoas, decoração que eu e meu marido montamos juntos na véspera, bolo feito por uma confeiteira que uma amiga havia indicado. Minha sogra veio. Ficou mais quieta do que o costume, mas veio. Quando foi embora, se despediu de mim com um beijo seco no rosto. Foi o suficiente para aquele momento. Nos meses seguintes, as coisas foram se acomodando de um jeito diferente. Minha sogra ainda dava opiniões quando não havia pedido.
Ainda mandava links de coisas que ela achava que deveríamos comprar, lugares que deveríamos visitar, métodos de criação que ela havia lido em algum artigo, mas havia parado de agir sem permissão. Havia parado de tomar iniciativas que eram nossas para tomar. Era progresso. Não era perfeito, mas era real. Meu marido foi aprendendo também, aprendendo a dizer não para ela de um jeito que não o destruía por dentro, aprendendo que honrar o passado não significa abrir mão do presente, que gratidão e limite podem coexistir, que escolher a esposa não é trair a mãe. 1 ano depois daquele dia do salão de festas, estava dando banho no meu filho quando ele me perguntou, do jeito direto que crianças perguntam: "A vovó não gosta de você?" Parei. Olhei para ele. "Por que você está perguntando isso?" "Porque ela nunca ri com você do jeito que ri com o papai." Fiquei pensando na resposta certa por um momento. Às vezes as pessoas têm jeitos diferentes de demonstrar que gostam de alguém, disse. A vovó e eu somos muito diferentes. Mas ela te ama muito. Ele pensou. Você também te ama? Sim, eu me amo, respondi sorrindo. Bom, ele disse com a seriedade de quem está encerrando um assunto importante, porque se você não se amasse, ia deixar todo mundo te dizer o que fazer. Fiquei parada com um copo de água na mão. De onde você tirou isso? Ele deu de ombros com aquela naturalidade de criança pequena, da cabeça. Terminei de dar o banho nele sem conseguir falar mais nada. Quando o coloquei na cama e apaguei a luz, fiquei parada na porta do quarto por 1 segundo, olhando para aquelas zebrinhas na parede que ainda estavam lá, para a luminária de lua que ainda projetava estrelinhas no teto, para aquele menino que havia resumido em 2 frases algo que eu havia levado 2 anos para entender completamente. Porque se você não se amasse, ia deixar todo mundo te dizer o que fazer. Fui para a sala. Meu marido estava no sofá. Aquele sofá bege que eu havia recuperado de volta, lendo alguma coisa no celular. Quando me viu, levantou os olhos. Tudo bem? Tudo, respondi. Estava só pensando numa coisa que ele disse. O que ele disse? Sorri. Eu me amo. Meu marido me olhou por um momento. Depois sorriu também. Aquele sorriso tranquilo de quem entendeu sem precisar de mais explicação. E você se ama? Estou aprendendo, respondi. E era verdade. Cada limite que eu havia estabelecido, cada vez que eu havia dito não, quando antes teria engolido, cada decisão que eu havia tomado sobre a minha própria vida, sem pedir a aprovação de ninguém, havia sido um passo em direção a isso. A uma versão de mim que ocupava o espaço que era meu, que não se desculpava por existir do jeito que existia, que entendia que cuidar de si não é egoísmo, é pré-requisito. Dizem que mulher de 40 anos deveria já saber disso, que a essa altura já deveríamos ter passado pelo processo de nos conhecermos, de sabermos o que queremos, de não precisarmos de aprovação externa para nossas escolhas. Talvez seja verdade. Mas também é verdade que aprender é um processo que não tem prazo, que não termina numa data específica, que acontece enquanto a vida vai apresentando situações que nos forçam a decidir quem somos quando ninguém está olhando. E às vezes quem nos ensina a decisão mais importante é um menino de 2 anos com shampoo infantil no cabelo que faz uma pergunta simples do jeito que só criança sabe fazer. Sentei do lado do meu marido no sofá. Ele passou o braço por cima dos meus ombros. A casa estava quieta. O apartamento que havíamos montado juntos, que havia sido invadido e recuperado e refeito e que agora era finalmente completamente nosso, estava quieto e era meu. Não me arrependo de nenhum não que eu disse. Me arrependo dos que demorei para dizer. Não foi a discussão que me fez decidir, foi uma muda de manjericão. Eu tinha comprado numa feira de orgânicos em Campinas, numa manhã de sábado, em que saí sozinha antes que a casa acordasse e me permiti caminhar devagar entre as barracas, sem ter que explicar para ninguém onde estava indo nem quanto tempo levaria. Era uma muda pequena, num vaso de barro cor de terracota, com aquele cheiro que sobe na hora em que você roça a folha com o dedo. Coloquei no parapeito da janela da cozinha, do lado esquerdo, onde batia sol pela manhã. Na terça-feira seguinte, quando cheguei do plantão, o vaso não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, em cima de uma prateleira alta, encostado na parede dos fundos, com a terra ressecada de 2 dias sem luz. Perguntei para o meu marido.
Ele estava assistindo ao noticiário e respondeu sem tirar os olhos da televisão que a sua mãe havia achado que atrapalhava a vista da janela. Peguei o vaso, levei para o banheiro do nosso quarto, coloquei na borda da banheira debaixo da janela basculante que dava para o lado de fora. Sentei na tampa do vaso do banheiro por alguns minutos com a porta fechada, olhando para aquela muda de manjericão que agora vivia escondida no único lugar da casa onde eu ainda conseguia fechar a porta sem que ninguém achasse estranho. Não estava com raiva, estava com uma clareza que eu ainda não sabia o que fazer, mas que havia chegado com uma firmeza nova, como quem encosta no batente de uma porta e percebe que a madeira está oca por dentro. Deixa eu contar desde o início, não pela ordem dos acontecimentos, mas pela ordem do que você precisa entender para que tudo faça sentido. Eu tinha 33 anos quando casei com o meu marido, enfermeira de UTI adulto, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões duplos e de aprender a funcionar com pouco sono e muita responsabilidade. Ele tinha 38, engenheiro civil com firma própria, um homem que me olhava com orgulho genuíno quando estávamos os dois e que sabia ouvir com uma atenção que eu confundia com presença, mas que aprendi depois a distinguir de cumplicidade. A casa da minha sogra ficava num bairro residencial em Campinas, numa rua com árvores antigas e calçadas largas. Uma construção de um andar com área de serviço no fundo, que ela havia ocupado sozinha desde que o meu sogro havia falecido 6 anos antes, e que de repente ficou grande demais para uma pessoa só, ou assim foi dito na conversa em que a proposta foi apresentada. A minha sogra tinha 67 anos, cabelos curtos que ela tingia de um castanho uniforme, mãos que sabiam fazer pão e opinião sobre tudo dentro daquelas paredes. Ela não era uma mulher fria. Tinha senso de humor e uma generosidade real com as netas das vizinhas, com as amigas da paróquia, com qualquer pessoa que não morava dentro da mesma casa que ela. Para quem morava, o afeto vinha misturado com uma necessidade de controle que eu demorei para aprender a nomear, porque ela nunca levantava a voz, nunca era grossa, e tudo sempre chegava embrulhado em cuidado. A proposta foi apresentada numa janta de domingo, como quase tudo naquela família. Meu marido disse que era temporário, que a firma estava num momento de expansão, que fazia mais sentido financeiro nos primeiros anos, que a casa era grande e que a minha sogra se sentiria mais segura com companhia. Disse que 1 ano e meio, talvez 2. Eu ouvi, olhei para minha sogra que me olhava com um sorriso que eu ainda não sabia ler, e disse que tudo bem. Eu devia ter prestado mais atenção no que ninguém disse naquela noite. Nos primeiros meses me esforcei da maneira que as mulheres aprendem a se esforçar quando entram numa casa que não é sua. Aprendi os ritmos, os horários, as preferências, o café da manhã era às 7 em ponto, a televisão da sala ficava no canal que a minha sogra escolhia durante o dia. A roupa de cama era dobrada de um jeito específico, que ela me mostrou uma vez com aquela paciência de quem está ensinando algo que deveria ser óbvio. Eu aprendi. Me adaptei com a eficiência de quem está acostumada a funcionar dentro de estruturas que não escolheu, porque o TI ensina exatamente isso. O problema não era a rotina. Eu entendo rotina, vivo de rotina, respeito rotina. O problema era que dentro daquela casa as regras tinham dono, e o dono não precisava anunciar isso, porque o dono nunca precisara ser questionado antes. A minha sogra tinha opiniões sobre como eu temperava a carne, que era com sal demais. Sobre o horário em que eu colocava a máquina de lavar para funcionar, que atrapalhava a concentração dela durante a novela das 6. Sobre as minhas compras no mercado, que eram de marcas erradas, mais caras do que precisavam ser, ou mais baratas do que deviam. Sobre o jeito que eu deixava minha bolsa de trabalho na entrada, que tomava espaço no corredor. Nada era dito com agressividade. Tudo chegava com o tom de quem está simplesmente observando em voz alta, como se eu fosse uma peça de mobília mal posicionada que ela continuava tentando encontrar o lugar certo. O meu marido, quando eu trazia alguma coisa, fazia aquela pausa que eu aprendi a reconhecer. Uma pausa de cálculo. Depois dizia que a minha sogra era assim, que eu não devia levar para o lado pessoal, que ela fazia o mesmo com todo mundo. Quando eu dizia que todo mundo não morava na casa dela, ele olhava para o lado e mudava de assunto com a naturalidade de quem não vê o que não quer enxergar.
Tinha uma gaveta na cozinha, perto do fogão, que eu havia começado a usar para guardar minhas coisas de cozinha. Uns utensílios que eu havia trazido do apartamento onde morava antes, um termômetro culinário, 2 cortadores de legumes que eu usava nos dias em que cozinhava. Numa quarta-feira do segundo ano, abri a gaveta e estava reorganizada. Minhas coisas haviam sido movidas para um compartimento menor embaixo da pia, e o espaço havia sido ocupado por uma coleção de colheres de pau que a minha sogra guardava fazia anos. Perguntei. Ela disse que precisava do espaço e que eu certamente entenderia. Guardei as minhas coisas no quarto, e guardei junto com elas uma coisa muito pequena que eu ainda não sabia nomear. Uma espécie de consciência que havia começado a crescer sem que eu tivesse autorizado. No terceiro ano, comecei a observar com uma atenção que não tinha antes. Observei meu marido, como a postura mudava quando a mãe entrava no cômodo. Como ele ria de um jeito diferente, mais alto, mais fácil, quando ela aprovava alguma coisa que ele havia feito. Como ele escolhia, quase sempre, dizer o que ela queria ouvir em vez de pensar primeiro no que era verdadeiro. Não era fraqueza exatamente. Era uma arquitetura que havia sido construída décadas antes de eu aparecer, e que ele nunca havia tido razão suficiente para questionar. Observei a minha sogra com uma nitidez nova. Vi que ela era, à sua maneira, uma mulher capaz, que administrava a casa com competência real, que tinha uma rede de relações na paróquia e no bairro que funcionava há anos, que cuidava das pessoas que ela escolhia cuidar com uma dedicação genuína. O problema era que dentro daquela casa, o cuidado e o controle chegavam juntos, embrulhados no mesmo papel, e era difícil separar um do outro sem parecer ingrata. Às vezes me pegava pensando no apartamento que havia deixado alugado em Ribeirão Preto, onde eu havia morado durante 7 anos antes do casamento. 2 peças, com janela de frente, e uma varanda pequena, onde eu cultivava ervas aromáticas numa fileira de vasos. Eu sabia onde cada coisa estava. Eu sabia o que era meu sem precisar verificar. No 4º ano, uma coisa pequena mudou. Comecei a olhar para os números com uma atenção diferente. Sempre fui de guardar dinheiro. Aprendi isso com a minha mãe, que criou eu e meu irmão trabalhando como cozinheira em escola pública por 22 anos, e que dizia, com aquela voz direta de quem não tem tempo a perder com rodeios, que mulher sem reserva é mulher pedindo permissão para tudo. Eu havia internalizado isso cedo. Poupava por hábito desde o primeiro salário de enfermagem na época do residência, mas até o 4º ano eu poupava sem destino específico. Era acúmulo por princípio. A partir do 4º ano comecei a poupar com intenção. O apartamento em Ribeirão Preto rendia aluguel todo mês. Desde o início do casamento, eu havia separado essa renda numa conta diferente, uma que eu administrava sozinha e sobre a qual o meu marido sabia que existia, mas nunca havia perguntado o saldo. A ele pertencia a conta conjunta, as despesas da casa, as contas do cotidiano. A mim pertencia uma conta que ia crescendo em silêncio, com a paciência das coisas que não precisam de plateia para se desenvolver. Eu também contribuía com as despesas da casa. Tinha proposto isso no primeiro mês, porque me parecia justo. 2 adultos com renda morando num espaço que consumia água, luz, gás, mercado. A minha sogra havia dito que não era necessário, que filho era filho e que casa era de todos. Eu insisti. A minha sogra havia aceitado com o sorriso de quem está fazendo um favor ao receber. Eu havia combinado com o meu marido um valor mensal, que transferia pontualmente desde então. O que eu descobri no 5º ano foi que a minha sogra nunca havia sabido dessas transferências. O meu marido administrava a conta, e o que chegava de mim era absorvido num fluxo que eu nunca havia tido acesso completo para rastrear. Para a minha sogra, eu era uma nora morando na casa dela por generosidade dela. A peneira que a minha sogra tirava da janela, os vasos que ela reposicionava, os utensílios que ela reorganizava, tudo fazia parte de uma percepção de espaço que eu nunca havia pertencido de verdade. Mas estou no 4º ano ainda. O 5º vem depois. Comecei a pesquisar bairros, não de uma vez, com urgência, mas com aquela calma de quem está verificando uma hipótese antes de agir. Abria mapas nas madrugadas depois do plantão quando a casa dormia e eu ficava na cozinha com um copo de água, com o celular na horizontal sobre a bancada. Pesquisei Campinas, pesquisei cidades ao redor,
Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba. Fiz contas de custo por metro quadrado, de potencial de renda por localização, de distância dos hospitais onde eu poderia trabalhar. Ninguém na casa sabia o que eu estava fazendo. Ninguém perguntou. No 5º ano, minha sogra reformou a sala de jantar sem consultar ninguém. Comprou uma mesa nova, maior, que ocupava mais espaço, e descartou a cadeira que eu havia trazido do apartamento de Ribeirão Preto, uma cadeira de madeira escura que havia sido da minha avó materna e que eu havia colocado na cabeceira da mesa, porque era bonita e porque era minha. Quando perguntei onde estava, ela disse que havia dado para a filha de uma amiga que estava montando a primeira casa. Disse isso com naturalidade de quem está contando um ato de generosidade. Fui para o banheiro, fechei a porta, fiquei de frente para o espelho por alguns segundos. Não estava chorando. Estava olhando para uma expressão no meu próprio rosto, que demorei um momento para reconhecer. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido, sem perceber quando tinha começado, a ocupar cada vez menos espaço em cada cômodo que habitava. Esse reflexo foi o que me acordou de vez, não a cadeira da minha avó sumida, não os 5 anos de opiniões sobre tempero e marca de sabão. Foi perceber que eu havia me tornado eficiente em desaparecer e que ninguém havia me pedido para fazer isso de forma explícita. Eu havia aprendido sozinha, pelo método silencioso das consequências acumuladas, e havia executado com uma competência de enfermeira que só reconheci quando parei para observar de fora. Abri o caderno que eu guardava dentro da pasta de escala de plantões, onde ninguém olharia. Escrevi os números com uma clareza nova. O que eu tinha. O que entrava todo mês, o que poderia guardar com disciplina diferente, o que a conta de Ribeirão Preto havia acumulado em 5 anos de aluguel sem que eu tivesse tocado. Era significativamente mais do que eu mesma havia percebido, porque tirar crédito das próprias conquistas havia se tornado um hábito adquirido sem data marcada. Fechei o caderno, olhei para a muda de manjericão que ainda vivia na borda da banheira. Pensei, está quase na hora. No 6º ano, intensifiquei as visitas a imóveis. Dizia que tinha reunião de equipe ou capacitação em outra unidade hospitalar. Visitei 11 propriedades ao longo de 3 meses, sempre em dias úteis, sempre sozinha, sempre devolvendo a chave e indo embora sem deixar rastro de entusiasmo para o corretor misturar com algo que pudesse vazar. A 12ª foi numa tarde de outubro em Valinhos, num condomínio fechado de casas térreas com rua interna arborizada. A corretora abriu o portão, e eu entrei antes dela. Sala com pé direito alto e janelas que iam quase até o teto. Cozinha integrada com bancada de pedra clara, a espécie de bancada onde você coloca o vaso de ervas e ele não atrapalha nada porque o espaço foi pensado para ter coisas dentro dele. Quarto principal com closet e banheiro privativo. E nos fundos, separado da casa principal por um corredor coberto com entrada independente pelo portão lateral, uma edícula completa com sala, kitchenette e banheiro. A corretora disse que a edícula alugava em menos de 1 semana naquele condomínio. Profissionais que trabalham home office, estudantes de pós-graduação da Unicamp, enfermeiros e médicos do hospital regional que precisavam de algo perto e tranquilo. Fiz as contas enquanto ela falava. Com a renda da edícula somada ao aluguel do apartamento de Ribeirão Preto, as minhas despesas mensais naquela casa ficariam abaixo de 22% do meu salário líquido. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independente de qualquer outra razão. E as outras razões estavam todas presentes e silenciosas dentro de mim enquanto eu andava pelo quintal, olhando para os coqueiros jovens que a antiga moradora havia plantado. Levei 4 semanas para assinar. Não de hesitação, de respeito pela irreversibilidade do que estava decidindo e pela amplitude de tudo que viria junto. Consultei minha irmã, que mora em São Paulo e que é a única pessoa no mundo que me conhece desde antes de eu saber ser paciente. Conversei com uma advogada especialista em direito de família que uma colega enfermeira havia me indicado. Reli o contrato 3 vezes em dias diferentes para ter certeza de que não estava lendo com o cansaço de plantão. Assinei numa quinta-feira de manhã, entre uma escala e outra, num cartório no centro de Valinhos.
Saí com a pasta de documentos dentro da mochila de uniforme e fiquei sentada no carro no estacionamento por alguns minutos com o motor desligado. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei para nomear. Depois entendi. Era inteiridade. Era a sensação de ser inteira, pela primeira vez em muito tempo, sem nenhuma parte de mim sendo administrada por alguém que não era eu. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos os três como em qualquer quinta. A minha sogra tinha feito frango assado com batatas e falou sobre uma novidade que havia lido na revista da paróquia. O meu marido me perguntou se o plantão tinha sido pesado. Disse que tinha sido razoável. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila debaixo da cama. Nos dias seguintes, combinei a reforma por mensagem com uma arquiteta que a corretora indicou, uma mulher direta e competente que entendeu o que eu precisava sem que eu precisasse repetir. Queria a cozinha funcional, com prateleiras abertas, onde eu pudesse colocar os vasos de ervas no parapeito da janela sem que atrapalhassem nada. Queria que a bancada fosse comprida o suficiente para espalhar papéis de estudo sem ter que recolher porque alguém precisava do espaço. As obras aconteciam durante a semana, nos horários em que eu estava no hospital ou dormindo entre um plantão e outro. Não havia razão para explicar para ninguém o que estava sendo feito num imóvel com o meu nome na escritura. Em paralelo, comecei a retirar minhas coisas da casa da minha sogra com uma calma que me surpreendeu. Uma sacola por semana, discreta, que eu deixava no porta-malas do carro. Primeiro os documentos, diplomas, registro de conselho, certidões, depois os itens de valor afetivo. A carta que a minha mãe havia escrito quando passei no concurso. A aliança de noivado da minha avó materna, que eu nunca usava, mas que estava guardada numa caixinha no fundo da gaveta. Um caderno de receitas que eu havia montado ao longo de anos de plantão noturno, anotando o que a mãe de um paciente havia ensinado, o que uma colega havia compartilhado numa madrugada tranquila, depois as roupas de inverno. Depois os livros de enfermagem avançada, 2 ou 3 por semana dentro de sacolas de farmácia. O meu marido não percebeu. Ou percebeu e ficou quieto, o que era a resposta que eu havia aprendido a esperar dele diante de qualquer coisa que exigisse que ele escolhesse um lado. A arquiteta mandou mensagem numa sexta à noite. Pronto, pode visitar quando quiser. Fui no sábado de manhã. Saí de casa antes das 6:30 enquanto a casa ainda dormia. Abri o portão de Valinhos com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio do lado de dentro. Andei por cada cômodo com a atenção de quem está reconhecendo um lugar que havia existido durante meses apenas na cabeça. As janelas altas da sala deixavam entrar uma luz que não precisava de permissão para ocupar espaço. A cozinha tinha a bancada comprida que eu havia pedido. O parapeito da janela sobre a pia era largo o suficiente para uma fileira inteira de vasos. Fui até os fundos, entrei na edícula pelo corredor coberto, abri as janelas para circular o ar. Era um espaço limpo, com potencial claro. Fiz as contas mentalmente com a precisão de quem passou anos calculando dosagem em ambiente de pressão. Voltei para a casa principal. Subi na bancada da cozinha com cuidado. Abri a janela até a posição máxima. Apoiei os braços no parapeito. Olhei para o quintal pequeno com os coqueiros jovens lá no fundo. Não havia ninguém atrás de mim avaliando se eu estava usando espaço demais. Não havia nenhuma voz na sala que eu precisasse calibrar o volume da minha para não incomodar. Havia só o vento da manhã de outubro e o cheiro de tinta nova e a certeza quieta de quem finalmente chegou onde estava indo, mesmo sem ter sabido por muito tempo o nome do destino. Desci, fui até o carro, peguei do banco de trás uma caixa de papelão que havia preparado durante a semana. Dentro, embrulhados em jornal, 6 vasos de barro de tamanhos diferentes e num saco plástico separado, pacotinhos de sementes, manjericão, alecrim, sálvia, cebolinha. Subi na bancada de novo. Coloquei os vasos ao longo do parapeito da janela da cozinha, espaçados com a atenção de quem está compondo algo que vai ficar. Fiquei olhando para eles por um tempo que não sei medir em minutos. Depois chorei. Não de tristeza, não de alívio exatamente, do tipo de choro que chega quando você larga um peso que estava carregando há tanto tempo que o seu corpo havia aprendido a compensar a postura para suportar sem parecer que estava sofrendo. Só quando você larga é que sente o quanto estava curvada. Voltei para Campinas naquela tarde.
Jantamos normalmente. A minha sogra comentou que o jardim da vizinha estava precisando de cuidado. O meu marido me perguntou se tinha aproveitado o dia de folga. Disse que tinha. 3 semanas depois, o caminhão chegou às 6h30 da manhã. Havia contratado uma empresa pequena, 2 profissionais que trabalhavam com eficiência e discrição. Tudo havia sido combinado por mensagem. Eles sabiam exatamente o que carregar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome. A estante de livros do corredor, que ninguém havia pedido emprestada, mas que ficava no corredor porque era minha, e não havia outro lugar que fosse definitivamente meu naquela casa. As caixas que já estavam no porta-malas do carro há semanas, os utensílios de cozinha que estavam embaixo da pia num canto que a minha sogra havia designado como suficiente, e a muda de manjericão, que agora estava num vaso maior, ainda na borda da banheira do banheiro do quarto, porque era o único lugar da casa que havia sido inteiramente meu por 6 anos. O meu marido tinha saído cedo para uma obra em Americana, uma entrega que havia sido remarcada para aquela manhã. A minha sogra tinha missa de primeira a sexta às 7 e saía pontualmente às 6h40. 6 anos ensinam a rotina de uma família com uma precisão que ela mesma não possui. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a gaveta no corredor do quarto, aquela que ficava atrás das roupas de cama, onde eu havia guardado semanas antes uma pasta fina. Dentro, os comprovantes de todas as transferências mensais que eu havia feito ao longo de 6 anos para a conta do meu marido, destinadas às despesas da casa. Cada mês, cada valor, cada data, tudo impresso e organizado em ordem cronológica com a meticulosidade de enfermeira que mantém prontuário. Guardei a pasta na mochila. Eram 8h20 quando ouvi passos na entrada. A minha sogra havia voltado mais cedo. A missa havia sido abreviada porque o padre estava com gripe e tinha limitado o serviço. Ela parou na sala, olhou para os profissionais carregando a estante, olhou para as caixas no corredor, olhou para mim, que estava de pé na entrada da cozinha de braços levemente cruzados, com a mochila no ombro, supervisionando. A expressão dela era uma que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era a expressão de quem entrou num ambiente que conhecia de memória e as coordenadas estavam erradas. O que está acontecendo aqui? Eu estou indo embora, eu disse. Simples, sem tremor, sem aceleração. Ela ficou me olhando. Indo para onde? O meu filho sabe disso? Vou falar com ele quando for o momento certo. Você não pode sair assim desse jeito. Essa casa te recebeu aberta. Respirei fundo. Havia algo que eu havia preparado para dizer. Não por raiva, mas porque algumas coisas precisam ser pronunciadas em voz alta, para que se tornem reais, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Preciso te contar uma coisa, eu disse com o tom que uso quando explico para familiar de paciente uma informação difícil, com clareza e sem crueldade. Por 6 anos eu transferi todo mês um valor para as despesas desta casa. Água, luz, gás, mercado, internet. Todo mês. Sem falhar uma vez. Ela me olhou, não disse nada. Tirei a pasta da mochila. Abri. Mostrei os comprovantes sem empurrar na mão dela. Apenas apresentei como quem coloca uma evidência à disposição. Você nunca soube porque o meu marido administrava essa conta e nunca te contou. Mas eu contribuí por 6 anos com as despesas desta casa, sem reconhecimento e sem voz sobre nada dentro delas. Não estou te dizendo isso para cobrar agradecimento. Estou dizendo porque você tem o direito de saber que durante todos esses anos você não estava me fazendo um favor. A gente dividia este espaço de formas que você nunca conheceu completamente. Silêncio. Um dos profissionais passou por nós com a última caixa. A minha sogra ficou parada com a bolsa da igreja ainda no braço, olhando para os comprovantes que eu segurava, e pela primeira vez em 6 anos, eu vi no rosto dela uma expressão que não conseguia classificar imediatamente. Não era remorso ainda, era cedo demais para isso. Era talvez a primeira fissura numa narrativa que havia sido construída tão sólida que nunca havia sido testada de frente. Fechei a pasta, guardei na mochila. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. O estrado da cama antiga da casa havia ficado, a mesinha de canto que nunca foi minha. Na parede, a sombra mais clara onde a estante havia estado por 6 anos.
Um retângulo de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia preenchido. Desci com a mochila. Peguei a muda de manjericão no banheiro, coloquei com cuidado dentro de uma caixa de tecido que havia preparado para isso. A minha sogra estava na sala, de pé ainda, com a bolsa da igreja no braço. Ela não havia se sentado. Selma, ela disse. Era o nome que só ela usava dessa forma, com aquela entonação que vinha de algum lugar que eu não sabia identificar. Parei. Você vai mesmo? Não era pergunta. Era a confirmação de algo que ela sabia antes de perguntar. Vou, sim. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Depois colocou a bolsa da igreja em cima do sofá, veio até mim, parou a um passo de distância. Eu fui dura com você, ela disse baixo. Não da forma que a gente reconhece quando é dura, mas da outra, a que a gente não percebe que está sendo. Olhei para ela. Eu sei que essa casa nunca foi completamente sua. Eu sabia e não mudei. Não por maldade, ela continuou, com aquela honestidade difícil de quem está dizendo algo que custou. Mas porque essa casa era o único lugar onde eu ainda entendia as regras desde que o Antônio foi embora. E quando as regras são suas, é mais fácil não notar que elas machucam quem não as fez. Fiquei olhando para ela. Nos olhos da minha sogra havia algo que levaria tempo para processar. A expressão de quem passou a vida inteira sendo competente dentro de um espaço e só agora estava vendo de fora o tamanho do espaço. A senhora foi boa comigo à sua maneira, eu disse. Isso eu sempre soube. Ela assentiu, apenas uma vez, devagar. Não disse mais nada. E nesse silêncio havia mais honestidade do que em tudo que havia sido dito nos 6 anos anteriores. Saí. Fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a muda de manjericão na caixa de tecido, a mochila no passageiro, o motor ligou na primeira vez. O meu marido ligou quando eu já estava na rodovia. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Selma, a minha mãe me ligou. O que está acontecendo? Que caminhão é esse? Estou indo para minha casa. Silêncio. Que casa? Você comprou alguma coisa? Quando? Casa em Valinhos. Térrea, condomínio fechado, edícula independente nos fundos. Assinei a escritura há algumas semanas. Paguei com o dinheiro que fui guardando ao longo dos anos. Pausa longa. Selma, a gente precisava ter conversado sobre isso. Decisão desse tamanho é do casal. Respirei pelo nariz, devagar. Queria manter a clareza que havia me custado muito tempo construir. Por 6 anos, eu transferi dinheiro todo mês para as despesas da casa da sua mãe. Você sabia disso? Sabia. A sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela eu estava morando de favor. Para mim, eu estava contribuindo com metade de uma casa onde não tinha voz sobre nada, nem onde colocar um vaso na janela da cozinha. O dinheiro que guardei é o que sobrou do meu salário depois de todas as minhas contribuições. Era meu, sempre foi meu. Você não pode tomar uma decisão assim sozinha. Casamento não funciona assim. Eu recomendo que você procure um advogado para cuidar do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava livre. O caminhão à frente. O sol de outubro entrando pela janela direita com aquele ângulo de meio da manhã que é diferente do resto do dia. Cheguei em Valinhos um pouco antes das 10. Os profissionais descarregaram com cuidado. Eu fui indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu, como se eu houvesse passado meses imaginando aquela casa de dentro para fora, porque havia mesmo. Quando foram embora, subi na bancada da cozinha. Abri a janela, coloquei a muda de manjericão no parapeito no lugar que eu havia deixado reservado entre os outros vasos. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois desci, abri as caixas, fui guardando cada coisa no lugar que havia planejado. As panelas no armário de baixo, os livros de enfermagem na estante do quarto, o caderno de receitas em cima da bancada, do lado do fogão, onde eu pudesse ver enquanto cozinhava. Na geladeira, com um ímã verde que eu havia comprado semanas antes, colei uma frase que a minha mãe dizia quando eu era criança e reclamava que alguma coisa era injusta. Justo não é o que você recebe. É o que você constrói quando o recebido não chega. Fiquei olhando para a frase por um momento. Depois preparei o café. Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma que eu não sabia que estava esperando até que chegou.
A edícula foi alugada em menos de 10 dias para uma fisioterapeuta que atendia pacientes em casa e precisava de um espaço com entrada independente e estacionamento próprio. A renda somada ao aluguel de Ribeirão Preto cobria mais da metade das minhas despesas mensais. Eu continuava nos plantões, continuava crescendo nos cursos de atualização em terapia intensiva que havia pausado nos anos anteriores porque o cansaço de calibrar cada gesto drenava a energia que eu precisaria para estudar. Agora o que eu construía tinha o meu nome em todo lugar onde importava. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com organização e sem cena pública. O meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Encontramo-nos num café em Campinas, lugar neutro, sem memória compartilhada. Ele veio com a expressão de quem não havia dormido bem em semanas. Disse que havia conversado com a mãe, que havia sido uma conversa difícil, que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que queria tentar de novo em algum lugar que fosse dos dois. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você tinha 6 anos para escolher diferente. Não em algum confronto grande, mas nos detalhes pequenos. Em cada vez que você calculou o que diria menos atrito, em vez de pensar primeiro no que era justo para mim. Eu não estou com raiva. Mas não tenho energia disponível para esperar por uma versão de você que deveria ter chegado antes." Ele não discutiu. Não houve segunda conversa. A minha sogra me mandou uma mensagem 2 semanas depois. Um texto mais curto do que eu esperava. Dizia que estava torcendo para que eu estivesse bem. Que a casa havia ficado com uma diferença que ela ainda estava aprendendo a nomear. E que havia colocado um vaso de manjericão na janela da cozinha, do lado esquerdo, onde batia sol pela manhã. Fiquei olhando para essa última frase por um tempo longo. Respondi com o mesmo cuidado com que ela havia escrito. Agradeci. Desejei bem. Não houve mais contato depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não consigo explicar completamente, porque ela fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a habitar. E às vezes o máximo que alguém consegue fazer é plantar algo no lugar de onde a outra pessoa foi embora. O que ficou de tudo isso não é mágoa. Mágoa precisa que você continue olhando para trás. E eu aprendi que olhar para trás com mágoa é uma forma de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou devagar e ficou completa. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido. Sim, mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que aguentar é sinal de caráter. Que mulher boa é a que adapta, que cede, que encontra espaço onde não tem espaço. E existe uma diferença muito fina entre ceder por escolha e ceder porque foi aprendendo que era o único modo de permanecer. Eu não percebi o momento exato em que cruzei essa linha. Percebi quando olhei para o meu rosto no espelho num fim de tarde qualquer do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de quem havia aprendido a ocupar cada vez menos espaço com uma competência tão bem desenvolvida que havia se tornado invisível até para si mesma. Foi esse reflexo que me acordou, não o vaso de manjericão tirado da janela, não os 6 anos de opiniões sobre tempero e volume de voz. Foi perceber que havia me ensinado a desaparecer, sem que ninguém precisasse me pedir com todas as letras, e que havia sido muito boa nisso. Independência financeira não é sobre ter muito. Aprendi isso da maneira mais demorada possível. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção de verdade, a coragem não precisa vir de fora. Ela estava lá desde o começo, esperando que eu parasse de usar toda a energia para me adaptar e usasse uma parte dela para sair. Hoje, quando chego do plantão, entro pelo portão lateral que dá diretamente para a cozinha. Criei esse hábito desde o começo, porque queria que o primeiro espaço que eu ocupasse ao chegar fosse aquele com a janela aberta e os vasos no parapeito. Largo a mochila na cadeira da entrada, troco de roupa, venho para a cozinha. O manjericão está onde sempre esteve desde o primeiro dia, no parapeito da janela, do lado esquerdo, onde bate o sol pela manhã. Ele cresceu. Está com as folhas largas e escuras do tipo que cresce quando tem luz suficiente e ninguém tira ele do lugar.
Às vezes preparo uma xícara de chá e fico parada na bancada por alguns minutos olhando para ele. Às vezes não faço nada, só estou ali. Às vezes fico até a luz mudar de cor no quintal. Aquele silêncio não tem peso, é só silêncio. Ontem, numa tarde de terça, depois de 12 horas de UTI, cheguei em casa, troquei de roupa, vim para a cozinha. A fisioterapeuta da edícula havia terminado cedo e havia deixado na minha porta uma muda de alecrim numa embalagem de papel pardo, com um bilhete escrito à mão dizendo que havia sobrado da feira e que havia pensado em mim. Esse é o tipo de vizinhança que eu não sabia que sentia falta até ter. Coloquei a muda de alecrim ao lado do manjericão, no parapeito da janela. Fiz o café, fiquei olhando para os 2 vasos por um tempo. Não havia nenhuma voz no cômodo avaliando se eu estava usando espaço demais. Não havia horário que eu estivesse descumprindo. Não havia expressão de inventário esperando por mim quando eu virasse as costas. Havia só a tarde chegando no seu ritmo, e eu no meu lugar, com as minhas plantas, no meu silêncio. Às vezes penso na muda de manjericão tirada da janela. Naquele gesto da minha sogra, tão automático, tão sem cerimônia, como quem reposiciona um objeto fora do lugar, ela nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou, não porque seja cruel, mas porque nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não tem como dizer não. Algumas pessoas só entendem o tamanho de um lugar quando sentem a diferença do que estava ali e foi embora. O manjericão está na janela, onde eu escolhi, na luz que eu escolhi, sem precisar de permissão de ninguém para crescer.